E aí a gente vai falar da conjuntura mundial. Eu falava ontem no programa que um ditador criado por outro ditador, normalmente ele torna-se pior do que o primeiro. A criatura torna-se pior do que o criador. O que é isso, professor Raul, que o senhor está falando? Eu estou falando exatamente do que eu já vi em toda a política a se desenrolar. E aí não seria o professor Raul se não dissesse exatamente a opinião dele. E aí o que é que eu digo? Que nós estamos vivendo um momento em que criador e criatura têm se enfrentado. O que é que está dizendo o professor Raul? Claro, se você for analisar a Penedo de 1950 para cá, Alcides não fez sucessor, Raimundo não fez sucessor. Alcides Andrade e Raimundo Marinho. Ponto. Daí por diante, ninguém mais tentou fazer sucessor. E, dentro desse conjunto, o criador não criou criatura, correto? Isso. Mas, ao ponto em que me refiro, Hugo Chávez criou Maduro. E o criador, né, que era um ditador, deixou a sua criatura, que hoje é pior do que o próprio Hugo Chávez. Porque com ele a linguagem é mais rápida e curta. Fez manifestação bala. E esse comportamento é o comportamento do que eu digo. Um ditador cria outro ditador. Se o povo assim permitir, ou se por vezes algumas circunstâncias levem esta criatura ao lugar do criador, sempre vai ser pior. Porque o criador tem um tipo de carisma, tem um tipo de situação. E a criatura vai fazer a dele. Isso, vai criar ele, vai né? criar a dela, Isso, a criatura lógico, dela. né? Entendeu? Vai criar a sua marca. E para isso é preciso que quebre uma frase grega que diz o seguinte: um mito só surge se o outro mito for destruído. Verdade. Só se cria um mito se o outro for destruído. Prova disso, professor Raul, o Lula é um mito? É. Foi para cadeia, foi condenado, foi investigado, foi preso, mas não mataram o mito. Não. O mito voltou e matou o outro mito.